Eu queria explorar algumas coisas que vocês dois já trouxeram e que eu acho que são absolutamente centrais para o tema que a gente está tratando aqui, né? A gente já falou vamos dizer assim, da negligência da esfera do poder público federal, as dificuldades das esferas inferiores, né? Mas eu acho muito interessante concentrar nessas atividades locais, realmente, né? O Zé Paulo mencionou Paraisópolis. Uma das pesquisas do grupo mostrou, no Rio de Janeiro especificamente, que regiões, né, que tinham tomado medidas espontaneamente, né, por iniciativa própria, tinham conseguido reduzir a exposição, né, a vulnerabilidade a níveis próximos de regiões que teriam condições estruturais muito melhores, né? E então, nesse momento, a gente essas medidas são facilmente reinstaláveis, quer dizer, existe força para isso, ou esse cansaço, esse esgotamento são mais fortes? Entra um pouquinho, né, Saíra? Vamos conversando. Eu acho que eu queria ressaltar duas coisas que você trouxe, Giro. A primeira, que eu acho que é fundamental, você falou já disso, você falou também, é que não existe uma pandemia. Uma cidade como São Paulo tem muitas pandemias. E acho que um dos problemas é o nosso governo municipal lidar, e outros governos municipais também, como se fosse uma só. Eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, em São Paulo, e é tratada a pandemia como se ela fosse única, sem reconhecer essa imensa desigualdade na vivência da pandemia. Esse é um ponto que eu acho bem importante. Uma segunda questão é que acho que esse efeito da vivência da pandemia nos vários territórios, ele é atravessado, como já foi dito pelo Zé Paulo, pela questão de raça, cor, e ele é fortemente atravessado pela questão de gênero. As mulheres estão, a maior parte das vezes, sozinhas, em espaços com os filhos, espaços pequenos, os filhos não estão mais indo à escola, ela tem que trabalhar, não tem com quem deixar o filho. Aí a gente vê, né, cenas de aumento de violência doméstica contra as mulheres, contra as crianças. A gente tem percebido uma coisa que, para mim, tem sido a coisa mais difícil de olhar, que é o aumento da fome. A fome nunca foi embora, mas ela não era mais tão central na agenda dessas comunidades como está sendo hoje. Então, nós temos um impacto na pandemia, ampliando a desigualdade, né? Uma parte da pesquisa que a gente fez mostrou que os territórios são tão vulneráveis que ter acesso a saneamento básico passou a ser um marcador para a maior prevalência do Covid. Ou seja, dentro a desigualdade, o mais desigual ainda é aquele que é mais suscetível, né, a adoecer pelo Covid, a agravar, a morrer, enfim. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer essas várias pandemias. E aí, para concluir esse pedaço, queria reforçar o que você colocou no final. Eu acho que hoje a grande questão que tá saindo da pandemia, que pode ser para a gente, né, uma agenda que fique depois dela, é o fortalecimento da necessidade da ação, do protagonismo dos movimentos sociais nos territórios. Apesar da grande imprensa mostrar as empresas, quem está todo dia ali fazendo de fato a diferença são os movimentos sociais, junto com os moradores, junto com a população que está ali. E acho que isso tem sido uma força bem importante em todos os lugares. Né? Sim. Posso comentar, Diego? Por favor, eu ia inclusive te pedir isso. Não, pode. Você tem alguma questão específica? Eu ia comentar do nosso estudo lá do Rio de Janeiro. Essa era a minha questão específica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que foi mostrado ali. Assim, primeiro, em termos gerais, reforçando, o governo federal não fez nada, praticamente. Então, as comunidades ficaram quase sem o Estado, sem o poder público. A gente recomendou, num primeiro estudo, por exemplo, comparando Copacabana, o asfalto e o morro, que a prefeitura, sei lá, qualquer poder público, o Estado, a prefeitura tinha que tirar dinheiro do asfalto, do morro, do asfalto e colocar no morro. Bom, isso era uma primeira conclusão óbvia, tipo, tinha que transferir recursos públicos para os mais vulneráveis. Não foi feito, ou foi muito pouco feito, e a gente fez um outro estudo. No decorrer da pandemia, a gente modelou, a pedido de uma outra parceria nossa com o Observatório de Favelas lá do Rio de Janeiro, bairros ricos e pobres, como é que era a dinâmica da pandemia em bairros ricos e pobres. A gente descobriu, fazendo a modelagem, que, por exemplo, em comunidades menos densas,
com um índice de proteção à Covid maior, né? A gente tem um índice que mede a proteção à Covid, como a Cidade de Deus, por conta das suas práticas, eles tiveram uma maior porcentagem de pessoas infectadas no início da pandemia, porque era uma comunidade menos organizada, enquanto comunidades como Maré e Rocinha, por exemplo, muito mais densas, né, uma das maiores densidades do mundo, se não a maior do mundo, né, a comunidade da Rocinha tal, é maior que, sei lá, Hong Kong, sei lá, cidades do leste asiático gigantescas, a gente tem comunidades que têm mais gente por quilômetro quadrado do que o resto do mundo. E a gente esperaria uma dinâmica mais complicada, só que elas, por estarem mais organizadas, elas conseguiram reduzir esse índice de proteção ao coronavírus. Foi muito interessante. Estou reforçando o que a Lumena falou. Mas foi muito uma questão, uma articulação própria, né, autônoma, uma articulação, muito mérito das comunidades e muito pouco mérito do poder público. Então, eu reforço que agora, nesse momento, a equação, voltando para a primeira pergunta, enfim, a equação para a gente enfrentar esse momento complicado de alta de infecção, alta de mortes, é muito mais complexa e complicada. Tipo, tem que convencer de novo as lideranças já devem estar desgastadas, devem estar trabalhando muito, devem estar, digamos, esgotadas, né? A gente já está esgotado, fazendo pesquisa, né? Isso até queria ouvir mais da Lumena, porque seu grupo foi a campo, né, Lumena? E eu acho que vocês têm uma sensação melhor dessa conjuntura da sociedade. Então, acho que, enfim, eu falei muito já, eu gostaria de ouvir mais. Obrigado.